Sonhar é preciso. Preciso de precisar, preciso de precisão. Algumas pessoas ainda não conhecem o poder de interpretar os próprios sonhos. Contar com a presença do terapeuta Ayurveda, Antônio Lacerda. Ele vai comentar um pouco com a gente como é a visão da Ayurveda em relação aos sonhos. Estou muito feliz de estar com você aqui, muito feliz mesmo. Gratidão. Porque realmente, além da parte pessoal e profissional, que eu admiro você, né? Não precisamos entrar muito em detalhes, mas eu te admiro, é um bom profissional. O tema de sonhos sempre me interessou, né? E é um tema muito importante. É um tema importante para todos nós, e principalmente no consultório do Ayurveda, você pode se valer do tipo de sonho que a pessoa tem com frequência, até para ajudar no diagnóstico de um eventual desequilíbrio das pessoas, né? Então, o sonho, não de uma forma assim, vamos dizer, esotérica apenas, no sentido adivinhatório, né? Mas um padrão de sonhos pode dizer muito daquela constituição psicofísica de uma pessoa, né? Como que ela funciona. Então, os sonhos falam um pouco sobre ela, e também como você então é especialista nisso, eu não quero ficar falando do Ayurveda, eu quero que a gente faça uma troca, porque eu sempre gosto de conhecer o padrão de sonhos de uma pessoa, ou se tem algum sonho que a incomoda mais, porque nós podemos apoiar essa pessoa, no sentido de entender o que aquilo está querendo dizer para ela, né? E, de certa forma, até trabalhar nos tratamentos baseados nesses sonhos. E Perfeito. Claro que não é com uma visão tão estruturada como você, como um junguiano, tem, né? Você tem uma interpretação maravilhosa dos sonhos, e eu acho que é aí que entra aquilo que a gente falou de atividades complementares, né? Eu poder indicar um paciente meu que, porventura, esteja atormentado por algum padrão de sonhos, para um profissional que cuida e estuda com afinco essa questão. Isso que é bonito, que é rico, né? A gente trabalhar com parcerias e que apoiem e tragam um benefício àquela pessoa que veio nos procurar, né? Essa que é sempre a minha linha de ação para as pessoas que eu atendo. É isso aí, Antônio. E eu vejo assim que nós, né, que conseguimos ter essa linha mais abrangente, assim, de perceber a importância dessa multidisciplinaridade, né, de usar várias técnicas de apoio para o cliente, eu vejo que a gente consegue obter resultados muito bons, muito positivos, resultados profundos. Porque a gente está vivendo numa época em que o superficial está muito em destaque, né? A própria forma como o Instagram aqui trabalha é uma forma superficial, né? Uma live que a gente está fazendo hoje, daqui a menos de uma semana, ela vai acabar sendo esquecida. E aí, lógico, cabe a nós ficar voltando no tema, fazer as pessoas se lembrarem disso e tal. Mas o que acontece é que, em geral, as pessoas estão tendo essa atitude em relação à vida, né? Então é superficialidade na hora de lidar com os filhos, superficialidade na hora de lidar com alguém que está prestando um serviço, né? Lógico, agora o pessoal não está mais tanto indo em restaurantes, mas aquela pessoa, né, aquele garçom que está lá servindo e tal, ele é um ser humano, e às vezes a gente percebe umas atitudes grosseiras por parte das pessoas, né? Então, assim, essa superficialidade no contato humano. E aí, nesse sentido, que a gente destaca, né, como que o sonho, ele faz uma espécie de diagnóstico da nossa personalidade. Você bem comentou, né, a questão da psicologia junguiana, mas não apenas a psicologia junguiana, como várias vertentes, né, é que o Jung realmente se destacou, né, na questão dos sonhos, bem como o Freud. Mas eu percebo cada vez mais, Antônio, que cada tipo de terapia, de alguma forma, ela vai se relacionar com os sonhos que a pessoa tem. O que eu tenho percebido mais atualmente é o quanto os sonhos que a pessoa tem de forma recorrente vão falar a respeito de um problema sistêmico. Isso é muito interessante, porque eu nunca tinha atentado para esse detalhe, né? Que a pessoa tem lá uma questão que ela não consegue resolver há muito tempo, e ela vai em vários especialistas até que ela se dá conta, poxa, mas isso tem a ver com a minha ancestralidade, com o passado que não estava bem resolvido. E aí a pessoa se toca que aqueles sonhos que ela estava tendo falavam justamente para ela
daquela questão que não estava resolvida, né? Como uma espécie de despertar. Nesse sentido, o sonho é muito interessante, né? Que é importante todos nós despertarmos de várias formas. E o sonhar é uma forma de despertar, é uma forma Sim, de fazer algo melhor com a própria vida, né? E aí, perfeito. nesse sentido, né? Como que assim, porque eu sei que o Ayurveda, né? Ele Não, vai, eu achei muito bacana o teu comentário da superficialidade, e hoje sim, a gente vê essa superficialidade de duas formas. A primeira, a pessoa não quer se olhar. Eu até fiz um post lá que eu falo sobre isso. sim, Você já ouviu o teu corpo hoje? O que, que ele quer dizer para você? Então, os sonhos são uma linguagem também, né, do teu subconsciente para você, querendo te falar alguma coisa. Então, o que acontece? O corpo da gente dá vários sinais. A dor, o mal-estar, a própria doença pode ser um caminho de aprendizado e transformação para uma pessoa se ela se atentar para isso. Então, por exemplo, nós comentamos, eu não sei se eu comentei aqui nessa live, mas eu falei assim, a pandemia pode ser um espaço de desenvolvimento pessoal. A gente está tratando a pandemia como uma mazela, mas o que ela é, veio nos trazer de aprendizado? Então, essa superficialidade, se você vê-la como, puxa, deixei de sair de casa, eu mudei meu hábito, então essa superficialidade deixa raso o raciocínio e a interpretação. É claro, não vamos entender essa questão de tentar aprender com a pandemia no sentido de uma coisa de sofrimento. Eu posso sim, aprender. Eu tenho, Rafael, eu até terapeuticamente, como eu venho de uma linha, eu venho de uma área empresarial e migrei para a área de terapeuta, eu posso até estar cometendo algumas gafes como terapeuta, né? Mas eu vejo por mim mesmo, então eu faço uma autoanálise. O que essa pandemia me ensinou hoje? A ficar em casa, a me recolher, a olhar mais para mim. Mesmo eu sendo terapeuta, a gente tem que estar se olhando, a gente tem que estar buscando. E esse olhar, às vezes, as pessoas na superficialidade querem evitar. Por isso que uhum, até muitas doenças se agravam nos finais de semana, porque a pessoa sim, tem que ficar em contato com ela mesma. Então, no Ayurveda é muito importante a gente estar olhando. Então, no Ayurveda é simples. Os sinais vitais fisiológicos, né, a gente tem que realmente colocá-los para fora. Então, o que acontece, por exemplo, você tem que pegar, eu tenho um instinto de ir ao banheiro, eu tenho que atendê-lo imediatamente. Já esses impulsos mentais das emoções, a raiva, a inveja, mesmo a alegria, uma felicidade exacerbada, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo naquilo ali. E, de certa forma, por exemplo, a raiva, que é um sentimento que vem dessa frustração da gente não poder estar aí fora, não poder estar praticando uhum, exercício, despertou muita raiva nas pessoas, né? Essa sim, raiva quer nos dizer algo. E se a gente não administrar, ela vai nos levar à doença. Então, eu vejo a pandemia, sob o ponto de vista do Ayurveda, da psicoterapia, como um grande período de aprendizado. Estamos num laboratório nosso e temos que nos valer desse período para aprender. Tem um livro muito interessante chamado A Doença como Caminho. uhum, Então, ela fala numa das coisas que mais atormentam uma pessoa quando vem até o consultório do Ayurveda, buscar talvez uma cura alternativa ou buscar um conforto. Cura é uma palavra muito profunda e muito é, séria. Vamos falar, ela vem buscar um conforto, né? De certa forma, ela vem buscar cura, mas a gente leva conforto a ela, né? Então, sim, o que essa doença quer dizer para você? Então, dessa mesma forma, como fazendo um paralelo entre a doença, a pandemia e os sonhos, a gente tem que algo, quando o corpo dá esses sinais, ou algum evento externo está querendo nos mostrar algo, temos que ficar atentos, de uma maneira mais assim, até com uma certa compaixão para esse evento, e tentar entender o que ele traz de bom para a gente. Senão a sim, gente fica só focado no lado ruim das coisas. E isso realmente traz muito sofrimento, traz doença e traz esse desequilíbrio que o Ayurveda tenta ajudar a buscar novamente e que você no teu consultório tem visto isso provavelmente, né? Então, sim. Já que esse você trouxe, raciocínio né, raso ah, tem que ser evitado, né? sim, já que você trouxe, né, essa questão do corpo, né, consegue trazer para nós, assim, um exemplo
de sonho que o Ayurveda interpreta como algo relacionado à raiva e que precisa ser tratado, porque assim, a gente sabe que o Ayurveda também utiliza, me corrija se eu estiver errado, né, mas também utiliza de ervas, fitoterapia. Utiliza um tratamento básico do Ayurveda é composto de 4 quadrantes que são permitidos aqui no Brasil. O primeiro é a alimentação, mas uma alimentação não baseada em carboidrato, proteína, e sim alimentos benéficos para o teu tipo físico e mental, sim, alimentos mais adequados à tua fase da tua vida, ao teu momento de vida, à estação do ano. Então, é uma visão sobre a alimentação muito rica, né? Até, inclusive, fala não só do que você come, mas quando come, quanto come e como come. Então, nós temos que entender o ato de comer. Então, dá uma outra live esse assunto. Então, alimentação. Segundo, né, vihara, os hábitos. A gente tem que entender uma coisa, que os hábitos da gente nos movem até o desequilíbrio e a doença. E muitas vezes a pessoa, nesse raciocínio superficial que você falou, ele quer que o Ayurveda troque o remédio alopático por um fitoterápico, quando na realidade ele tem que mudar a maneira dele ser. E daí os resultados vão ser diferentes. Então, como ele come, quando ele dorme. Então, os hábitos, o estilo de vida são fundamentais para a saúde. Então, nós fazemos o aconselhamento alimentar, de hábitos saudáveis, rotinas saudáveis para você. Depois entra a fitoterapia. Eu costumo usar a fitoterapia mais para o caso agudo. Então, a pessoa chega com uma grande crise de ansiedade, eu posso me valer, né, dessa fitoterapia maravilhosa que tem. E nós temos aqui erva cidreira, camomila, valeriana, várias ervas que nós encontramos aqui na feira. Não precisa trazer uma erva da Índia, que pode nos ajudar nesses momentos. Então, a fitoterapia também é importante. E por uma outra área importante são as terapias corporais, que o pessoal conhece por massagem, mas na realidade é o uso de óleos medicinais sobre o corpo da pessoa que vão pacificar muitas vezes a mente dessa pessoa. Então, o princípio, a lógica da racionalidade do Ayurveda, ele trata que a pessoa que está com a mente muito agitada, ela tem tendência à secura, a uma certa rigidez, uma secura. E a untuosidade provida pelo óleo vai equilibrar essa secura que essa pessoa tem. Então, essa rapidez, esse excesso de pensamentos acelerados. E o óleo vai trazer bem-estar e tranquilidade à mente. Olha que coisa interessante. Então, veja, quando eu aplico, eu sempre falo que, às vezes, na maca, o corpo do paciente fala muito mais do que a linguagem estruturada. Porque a linguagem estruturada, você passa pelo filtro do racional, né, que você bem sabe nas suas práticas terapêuticas, né? O discurso muito bem elaborado. Então, muitas vezes a gente pega tem um paciente que tem um discurso totalmente elaborado, mas na maca, os pontos onde ele sente dor, a reação aos processos terapêuticos, mostram que é diferente do discurso dele. E essa é a riqueza do Ayurveda. Você atuar no corpo desta pessoa com substâncias medicinais e trazer bem-estar e tranquilidade mental. Então, eu sempre considero que, claro, nós vamos tratar das mazelas fisiológicas, mas a mente das pessoas, quando elas entendem a dinâmica das terapias do Ayurveda e a riqueza, são fantásticas. E outra coisa, você pode ensinar ao seu paciente certos antídotos, né, aos momentos de crise. Então, por exemplo, o frio é uma questão, se você deixar o frio tomar conta de você, ele vai agitar a tua mente. Você veja, mas como que esse frio? Mas pode ver, uma pessoa passando frio ou que esteja mal agasalhado, ela tende a ficar tremendo, o raciocínio fica... Eu já vi isso acontecer na prática. Então, o que acontece? A gente tem que entender esses princípios do Ayurveda, que são maravilhosos, e trazer para a pessoa. Às vezes é difícil entender a pessoa que você vai deixar um cataplasma de óleo medicado sobre a cabeça dela por 15 minutos, e isso vai trazer tranquilidade, vai baixar aquela agitação mental e vai trazer paz de espírito. Isso eu já vi N casos no consultório. Então, o corpo fala muito para a gente. Então, quando o paciente está na maca, ele não está só despido daquela roupa, ele está despido do racional dele. E conforme o ponto que você trabalha, quem é terapeuta corporal, que estiver aqui ouvindo, sabe disso,
ele vai ter reações que vão indicar aonde que pode estar realmente algum problema que você pode ajudar essa pessoa e tratar dessa forma. Eu acho maravilhoso realmente essas possibilidades, né? Você vai fazendo uma desobstrução multinível ali, né? Porque a própria massagem é uma forma de desobstrução energética, aí vem o óleo com as propriedades específicas nos pontos específicos. Realmente é uma terapia muito rica. Eu, infelizmente, ainda não me submeti, né? Não tive oportunidade, assim, né, de passar por uma sessão de Ayurveda, mas que nem tem uma amiga minha que a Kalyaner falou, né, do óleo, que ela quer, né? Ela gosta muito desse universo, né? Quem conhece a Kalyaner sabe, ela tem um sex shop e o óleo ele está presente também na massagem terapêutica, também né, na massagem tântrica, né? Certo. E realmente ele vai proporcionar uma mudança no estado da pessoa. Não tem como a pessoa se submeter àquela terapia e sair igual, né? Porque primeiro tem esse movimento que você comentou, né? Ela de alguma forma ela se obriga a se despedir de alguns pensamentos ali, porque ela está vulnerável, ela está numa maca, não tem muito o que fazer, né? Tem que se submeter. E aí você poder entrar com todo esse conhecimento. É muito bacana mesmo, Antônio. Sim. E aí isso também vai estar totalmente conectado com a interpretação, né? Com essa anamnese, né, que você faz do tipo de conteúdo que o inconsciente traz, né? Claro, e é interessante porque o corpo, ele traz o conteúdo dos sonhos também. Não é exatamente a prática que eu faço, mas tem um psicólogo chamado Arnold Mindell, que ele trabalha com um tipo de atividade, um tipo de imaginação que lida diretamente com o corpo. Então ele chama de corpo onírico, e que está literalmente conectado com o corpo físico. Então o corpo físico tem uma forma específica de sonhar. É um negócio bem, bem maluco, mas tem a ver com toda essa atividade do inconsciente, que é uma linguagem enigmática, né? Aparentemente enigmática. Conforme a gente vai estudando, a gente vai entendendo esse código, né, que ele quer nos transmitir. E o nosso corpo é o nosso livro, é um livro da nossa vida. Ele é um livro. As pessoas, você tem que ter uma certa sensibilidade para acessar esses conteúdos. Mas mesmo o Reich já falava das couraças, né? Então, as nossas emoções ficam impregnadas no nosso corpo físico. Então, às vezes, você tem que tratar com muito cuidado, né? Porque você pode, por exemplo, algumas terapias do Ayurveda, vou te dar um exemplo, que não sejam necessariamente uma massagem, mas tem uma técnica chamada Netra Basti, onde você faz uma piscina de manteiga ghee nos olhos das pessoas. Uau! E essa terapia pode ser feita por pessoas saudáveis, por pessoas que têm secura nos olhos, por uma série de condições. Mas ela tem um contexto emocional muito profundo. Eu acredito na minha sutil, na minha simples interpretação, que quando a pessoa abre os olhos dentro daquele ghee, daquela manteiga, né, ela está liquefeita, ela tem uma sensação que remete muito ao útero. Sim. Porque é conforto e ele não deixa a imagem nítida, ele deixa a imagem assim levemente ofuscada. Turvado. Mas todas as pessoas relatam experiências psicológicas nessa terapia muito intensas. Então, veja, é uma terapia para tratar os olhos da pessoa, fisiológico, né, olhos ressecados, até para catarata, pessoas com a vista extremamente cansada hoje de trabalhar com o computador podem usar. Mas quando a pessoa quebra esse paradigma de aceitar a terapia, ela se deixa, confia no terapeuta, existem assim, relatos muito interessantes. Quando eu leciono essas técnicas também, nós fazemos contenções de óleo na coluna da pessoa, na lombar, na cervical, e trazem lembranças muito intensas. Na região do umbigo, né, também. Então, veja, o nosso corpo é um livro. Às vezes a gente não sabe a forma de abrir esse livro e trazer esses conteúdos. Mas nós temos, contemporizando, nós temos técnicas ocidentais muito interessantes, né? Nós temos a microfisioterapia, que eu acho bem interessante também, e trabalha nesse sentido.
Mas se a gente puder fazer, na realidade, essas questões, é muito comum as pessoas relatarem sonhos, às vezes. Elas adormecem e têm visões durante as terapias muito interessantes que você acolhe, né? Acolhe aquelas visões, às vezes vem emoções, vem o choro, muitas vezes vem o riso. É uma terapia que você faz, um bom terapeuta deve fazer em extremo silêncio, né? Mas traz, além desse relaxamento profundo, né? Traz algum reencontro das pessoas. E por que o sonho é tão importante, né? Porque às vezes as pessoas vão trazer para o sonho de novo, né? Conforme o padrão de sonho que uma pessoa tem naquele momento, eu consigo diagnosticar como eu posso ajudá-la. Por exemplo, uma pessoa que sempre sonha que está voando, ou que está caindo, ou que tem medo, né? Esses sentimentos, né? Ou que está fugindo. Então nós podemos entender que essa pessoa tem uma determinada característica naquele momento, que a gente chama que tem 3 condições psicofisiológicas, chamadas de doshas. Então eu falo, essa pessoa está com este dosha mais em evidência nesse momento da vida dela. Pode ser que seja da origem natural dela, nasceu com aquilo, mas, por exemplo, por esse padrão de sonhos, eu posso já entender um pouco da pessoa. Se a pessoa tem sonhos raivosos, que ela manda, que ela executa projetos, que ela constrói coisas, eu falo, pera, essa pessoa tem um outro padrão. Então é um outro ser humano com uma outra linha de tratamento. Se uma pessoa, por exemplo, tem sonhos amorosos, afetuosos, ou relacionados ao apego, são pessoas mais apegadas, que sonham, não podem perder coisas materiais, não podem perder a pessoa amada, vamos tentar entender esse sonho, não como uma coisa simplesmente banal. O próprio Ayurveda nos clássicos diz que essas pessoas podem ter uma determinada constituição ou estarem passando por vamos dizer assim, um período que essa determinada característica está exacerbada. A gente chama de agravada. Então, com esses sonhos, a gente pode ajudar a pessoa a entender um pouco mais. Então, veja, o sonho não é simplesmente algo que a gente vai... vou ver o sono da pessoa, como é que ela ronca, se tem isso, se tem aquilo. Eu vou tentar entender o padrão de sonhos. Ou pessoas, Rafael, que acordam agoniadas no sonho, completamente perturbadas. Você deve ter visto no teu consultório, né? Onde o sonho é um terror. Então, daí, por exemplo, quando a gente vê um bom terapeuta Ayurveda, vê que aquele sonho tem um conteúdo, provavelmente, de um passado, que pode ter que precisar de um terapeuta, nós ajudamos essa pessoa a procurar um terapeuta para que ele entenda se ela passou por algum problema mais grave na infância, etc. Mas, normalmente, o padrão de sonhos diz um pouco de como a pessoa está naquele momento e eu posso ajudá-la com alimentação adequada, com fitoterapia e com as terapias corporais, vamos dizer, que estejam alinhadas com aquela necessidade daquele momento. Então, o sonho não é simplesmente uma linguagem pictórica, assim, totalmente vaga. Ele pode estar dizendo muito como aquela pessoa funciona. Claro, e diz muito como a pessoa funciona, né? Sim, e em geral, né, que eu tenho percebido, não apenas pelas leituras, né, mas pelos relatos das pessoas, é que aquele sonho que a pessoa fala, nossa, foi um sonho tão maluco que eu acho que não deve ter um significado, não é possível que tenha sentido. Geralmente são sonhos que a pessoa mais precisa olhar e buscar interpretar, porque ali é onde se encontra o ouro mesmo, do inconsciente, né? Então assim, quando está bem intrincado mesmo, quando é uma história bem maluca, sem pé nem cabeça, aí que a pessoa tem que observar aquilo. Eu peço para a pessoa... Sim, perdão, pode falar, desculpa. Eu fiquei curioso, você falou da questão da pessoa sonhar que está voando, né? É lógico, cada caso é um caso, né? Cada sonhador tem ali enfim, um universo para ser interpretado. Mas em linhas gerais, o que eu percebo, eu queria saber, né, a tua visão, a visão Ayurveda, né, a respeito desse tipo de sonho, de voar, mas em linhas gerais, para nós, né, que trabalhamos com a linha junguiana, o inconsciente, ele procura compensar a estrutura de personalidade egóica, né? Ele tenta compensar o que o consciente está fazendo. E, em linhas gerais, quando a pessoa está sonhando muito com essa coisa de voar, que está leve, que está nadando, o inconsciente pode estar compensando uma vida pesada, uma vida com muito pesar. Então,
ele joga, né, ele compensa essa atitude, né, de muita introjeção, de muito estar preso, agarrado a certos padrões, e aí no sonho aparece, né, que a pessoa está voando e ela se sente bem. E é um convite inconsciente para que a pessoa torne a própria vida mais leve. Como é que o Ayurveda vê assim, Olha linhas que gerais? bacana isso, Rafael, que legal. A gente parece estar num boteco batendo um papo, mas é muito legal isso aqui. Veja, para o Ayurveda, esse é um sonho das pessoas que têm dois dos elementos prioritários, mais em evidência, que é o akasha, que é o ar, que é o espaço, perdão, e ar. Então, são pessoas mais aéreas que vão ter isso aqui. Pessoas que têm um raciocínio muito rápido, ou que naquele momento estão com essas características. Então, veja, eu sonhava quando que voava também, quando era adolescente, era um sonho maravilhoso. Você decolava, voava, via tudo de fora. Não é que eu queria... Então, veja, você já me deu uma outra interpretação. Mas para o Ayurveda, essa pessoa ela está precisando do quê? De untuosidade. Ela está precisando do quê? De um aterramento com... ela está com a mente muito ativa. Agora, o que a gente precisa fazer é separar, às vezes, um joio do trigo nos sonhos. Então, o que eu vou falar para você assim? Por exemplo, existem alguns procedimentos que podem gerar sonhos ruins, que não são necessariamente um padrão de sonho do subconsciente. Por exemplo, você comeu uma comida indigesta à noite, né? À noite. Pode ser que você tenha um pesadelo, mas daí o elemento gerador daquele pesadelo foi aquele excesso de alimentação. Então, por exemplo, estímulos em excesso. Vai numa balada, muito som, muita luz. Então, nós temos que fazer o seguinte, não, pera, qual condição que você tem sonhado? Se a pessoa está em casa, está no seu dia a dia normal, e ela tem um padrão de sonhos, esse a gente tem que analisar mais a fundo. Sonhos esporádicos podem ser gerados por excesso de alimentação, um dia estafante no trabalho, que a tua mente tenta, o Ayurveda reconhece isso, ele tenta trazer o teu dia para você resolver à noite, ou algum assunto. Isso acho que na tua linguagem junguiana também é válido. Então você faz assim, você faz uma limpeza no sono, uma higiene de sono na pessoa. Então, por exemplo, você faz o aconselhamento, como dormir um pouco melhor, evitar certas coisas que geram pesadelos, né? Então, comida em excesso, estímulos em excesso, exercícios físicos em excesso à noite podem gerar isso. Então, você traz a pessoa para um estado que ela não tem, vamos dizer, aquela ignição o que gera um sonho ruim. Daí, se ela mantém aquele padrão, opa, esse sonho nós temos que analisar mais a fundo daí. Nós vamos ver o que aquele sonho quer dizer. Então, filtramos de alguns elementos que podem gerar pesadelos ou sonhos desconfortáveis da vida da pessoa, que são vários, né, estímulos, normalmente estímulos em excesso, seja comer, seja beber. Quem que já não passou mal, né? Vai na casa de alguém, come uma feijoada à noite, né? Já vi isso acontecer. Você vai passar a noite toda dormindo mal, porque é demais para o teu organismo. Mas se a pessoa costuma dormir num horário normal, teve uma preparação do sono e é atormentada constantemente por alguns sonhos, vamos tentar entender o que o corpo está dizendo daí. Daí é um padrão mais constante, né? E daí eu levo esse sonho mais em consideração. Pelo menos, eu não sou um junguiano, é a minha forma de ajudar a pessoa com os sonhos que ela tem. Então a gente faz uma filtragem, né? Um sonho esporádico de um sonho com maior frequência. Né? É isso. É isso aí, porque o sonho esporádico ele pode trazer um elemento novo, mas aquilo que está se repetindo é o que o inconsciente realmente está chamando a atenção, do tipo assim, precisa olhar para isso agora, se não olhar para isso agora vai se tornar outra coisa. Né? A linguagem vai ser mais incisiva, e aí acaba aparecendo realmente na forma, né, de um... Que bom que existe esse alinhamento, então, em duas racionalidades diferentes, né? Porque nós temos que separar esse sonho, por exemplo, um mau dia de trabalho, né? A pessoa foi lá e teve uma discussão exacerbada, ou teve um problema grave, pode ser que o inconsciente tente resolver isso no sonho, então não é um sonho, vamos dizer, padrão dela, ou que tem uma certa frequência. Então a gente considera, né? E daí vai tentar ver realmente o que a atormenta com mais frequência. E daí que vem também a ideia de que quando a pessoa assiste um filme de terror ou um filme de suspense antes de dormir, o inconsciente fala, caramba, você me trouxe isso agora? Bem agora, deixa eu resolver isso aqui, para não se tornar um trauma.
Porque é isso que o inconsciente faz, né? Para isso, principalmente, que o sonho, né? Vamos colocar assim, que é uma estrutura que ela tem uma contraparte orgânica e não orgânica. Mas essa parte orgânica, ela está tentando reestruturar ali os neurotransmissores de maneira a liberar aquele corpo da quantidade de adrenalina. Porque houve um acúmulo de adrenalina ao longo daquele dia. Então o cérebro, com toda a sabedoria dele, falou, opa, tá muito cheio de adrenalina esse corpo, vamos fazer algo para produzir outro neurotransmissor aqui e compensar esse movimento, né? Que Que bacana, o consciente, que o ego bobo fez, né? Essa é a leitura que você faz com a racionalidade ocidental, né? Sim. No Ayurveda você vai ver qual dosha ficou mais agravado naquele dia. Ah, eu agravei o meu Pitta. Por exemplo, o meu chefe me desautorizou na frente dos outros e eu fiquei muito bravo. Então eu fiz o quê? O meu Pitta, como a gente chama, pode estar gravado. Ou eu tive muita informação, eu tive que anotar, eu participei de uma reunião, não consegui acompanhar toda a dinâmica, agravou muito, eu estava muito realmente com a cabeça voando, né? Ou, por exemplo, você está ali, passou um dia mais macento, você está com preguiça, né? Isso pode alterar o teu padrão de sonho. Então, para o Ayurveda, você fez uma leitura bacana com os hormônios que são fundamentais na nossa vida, e eu faço uma leitura usando a linguagem do Ayurveda, né? Então, eu vou fazer o quê? Propor para aquela pessoa alguns antídotos, que na realidade são válidos para todo mundo, né? Então, eu mesmo acontece, por exemplo, vou te dar um exemplo. Final de semana eu lecionei 8 horas no sábado, 8 horas no domingo. Falar demais agita muito a mente para o Ayurveda, agrava vata, que a gente chama. Então, eu fico com a mente agitada. Então, o que eu tenho que fazer? Silêncio, né? Se possível, usar óleo, usar calor. Então, eu tenho que evitar estímulos exagerados, para quê? Para pacificar a minha mente, né? Então, é diferente, eu tenho que ficar em silêncio. Antídoto, silêncio. Não preciso nem meditar, eu posso ficar quieto. Agora eu não vou assistir um filme de ação com mais movimento, ou assistir um telejornal só com desgraças. Sim. Aquilo vai amplificar esse meu sentimento. Ou entrar numa DR à noite com um companheiro ou companheira. Não é um bom momento depois de 8 horas falando. E o Ayurveda fala que tem 6 coisas que destroem o corpo humano. E uma das coisas que destroem a saúde de uma pessoa é falar demais. Então você, como psicólogo, eu como terapeuta, os professores, têm que tomar um cuidado. É muito comum professores padecerem de ansiedade crônica, de doenças psicossomáticas, levadas por esse excesso do ato de falar. Então não é só você cuidar das cordas vocais, você tem que cuidar do seu mental e do desequilíbrio que falar em excesso traz para você. Perfeito. E se tem uma profissão que realmente, se a pessoa não se cuidar, ela adoece, é o de professor, né? Sim. E não importa se é na universidade, se é numa escola pública, se é numa escola particular, esse cuidado ele tem que acontecer independentemente, né, do público que se está lidando. Por causa disso, né, que você comentou, é o uso frequente da voz. Exatamente. Então, por exemplo, uma outra coisa que destrói o corpo humano, e que a gente já falou na outra live, dormir de menos. Sim. E ontem a minha esposa estava lendo um artigo de uma super cientista, neurocientista, falando da importância do sono para a preservação da saúde. Muito ayurvédico isso. Então, veja, não é, agora daí vai entrar com as perguntas, quantas horas? Não, você tem que dormir o número de horas que você acorde bem, disposto, sem necessitar de nenhum artifício para ficar disposto, como 2 ou 3 xícaras de café, ou às vezes eu vejo os jovens tomando Red Bull, estimulantes pela manhã. Estão destruindo seus corpos, precisam de sono. O sono é um bem precioso. E eu já insisti na outra live e falo de novo, o sono é vida. Eu vejo muitas pessoas falando, não dormir é perda de tempo. Não, dormir é ganhar vida. Então a gente tem que... E quando você começa a ter uma rotina de sono bacana, com o tempo você não precisa dormir muito. Ontem eu vi um post da Laura Pires, que é bem famosa no Ayurveda, ela estava na cama, às 10 da manhã, e fez um post. Eu estou com preguiça, eu quero ficar na cama.
E Sim. nada mais justo, às vezes você tirar uma soneca reparadora. Eu, por exemplo, que já tô sexagenário, eu posso me valer muito bem de uma soneca. Uma pessoa, por Sim. exemplo, que não teve. Eu estou vendo aqui, nós temos uma querida cantora aqui com a gente, aqui, né? A Fernanda, que esteve com a gente lá. Então, o que nós podemos fazer? Ela passou a noite toda cantando. Ela tem que dormir de manhã, pelo menos metade das horas, e comer uma comida muito leve para Uhum. poder recuperar. Então, a gente tem os antídotos. Agora, sono, a gente é uma poupança que a gente faz para a vida da gente. E pode Sim. ver que as pessoas que costumam ter um sono, não é dormir muito, isso é uma coisa que vai depender de cada um. Mas um sono Uhum. reparador, você acorda disposto, né? Você não vai chutar o Sim. cachorro, você vai tratar bem as pessoas, né? Então, Sim. isso é fundamental para a saúde. E claro que se a pessoa é atormentada por sonhos, né, tem medo, olha, a Cristina falou medo, muito medo de Uhum. aranhas. Esse é um sono bem significativo, né? O medo é um agravamento muito intenso do dosha vata. Medo, isso é bem, então, por exemplo, tem que ver o que está acontecendo, claro, vai ter ver todo o contexto, né, ter toda uma história, eu não Sim. estou falando para aqui, não vou, nenhuma receita de bolo será dada aqui hoje, né? Mas Sim. Mas a pessoa linhas pode. gerais, né, para as pessoas Mas, por pensarem, né, exemplo, o será que que essa fazer. criança não está com excesso de atividade mental, que é muito comum hoje? Excesso de tablet, excesso de. Eu sei que eu estou falando algo que parece idílico, né, de remover o eletrônico de uma criança. Mas, por Sim. exemplo, uma volta no parque, ir à natureza, né, uma alimentação com alimentos mais cozidos, não tão secos. Olha Uhum. só, essa criança está dormindo bem agasalhada, ela está dormindo bem aconchegada, então essas questões podem ajudar de alguma forma. Claro, vai ter que entender bem o que está acontecendo, mas tem certas Sim. questões que agravam a mente dessa criança, deixam ela mais agitada e ela fica, vamos dizer assim, suscetível a que esses sonhos a incomodem, entendeu? Então, claro, Sim. além de um bom terapeuta junguiano analisando esse caso, ela pode ter alguns antídotos que ela vai analisando a vida da criança, ajudar. E quando a gente trata uma criança, a gente tem que tratar a família. Como qualquer pessoa, mas principalmente a criança e o entorno. Porque as crianças trabalham baseado muito no funcionamento dos pais, as doenças das crianças, né? Eu sei que às vezes Bastante. os pais não querem ouvir isso. Lamentavelmente tem isso. Então, não é ser um pai austero, um pai não amoroso, é você entender que a criança, às vezes ela vai trabalhar pelo princípio do prazer, que você mais pode explicar melhor, ela vai querer só Uhum. estar ficando brincando no videogame, no YouTube, etc. E os pais, hoje, por comodidade, né, ou dão Ritalina para a criança, ou deixam o tablet e o YouTube disponível 24 horas para essa criança. Isso traz Sim. mais agitação mental, que vai gerar mais medo e vai agravar o problema. Então, é uma coisa a se pensar. É verdade, essa questão, né, Antônio, voltando à questão ali da superficialidade, né? Infelizmente, o meio não está auxiliando nenhum pai, nenhuma mãe a cuidar do filho, né, de uma maneira assim mais consciente. Pelo contrário, os pais estão cada vez mais obrigados a buscarem informação por si só, né, a buscar e filtrar as informações, porque o que a gente percebe é que a própria escola perdeu totalmente o controle da situação, não que seja obrigação da escola, mas é lógico, a escola ela auxilia, né, os professores, pelo menos antes da pandemia, né, no presencial, auxiliavam ali a realmente educar, ajudar, né, a criança a aprender como que lida com as próprias emoções, como que sociabiliza, e aí tem esse advento tecnológico absurdo, né, que é uma enxurrada de informações que para nós adultos já é trabalhoso, já gasta a nossa energia, e aí na cabeça, né, dessas crianças que elas estão assim muito mais imersas do que nós, né, nesse universo, para elas é muito mais danoso. E aí que eu entendo que é o vata, né, que você falou, quando é Sim, muita atividade mental, né? E aí, quando há essa exacerbação, seja pela visão Ayurveda, através até mesmo do tarô, né? O tarô é um outro instrumento que
utilizei, às vezes utilizo, estudei durante um bom tempo, né? A coisa do mental está relacionada ao elemento ar. O Vata é relacionado ao ar ar. E espaço. Né? Sim. Perfeito. Perfeitamente alinhado. Perfeito. E aí, dentro do tarô, esse elemento ar, ele se relaciona com o naipe de espadas, e geralmente as cartas de espadas, elas têm, assim, previsões meio pesadas, meio tenebrosas para a pessoa, e que ela tem que prestar muita atenção e fazer esse movimento que você comentou, de pacificar, de entrar em harmonia com a natureza, ficar mais no silêncio. E aí, pegando, né, a questão do medo, dentro dessa visão assim mais simbólica, né, o medo ele teria uma relação aí com os rins, uma relação com o elemento água, né. Não sei qual é a idade do teu filho, Cris, mas de repente seria interessante observar se tem elementos aparecendo junto com esse medo. Se ele está tendo problema de urinar na cama. Ele já é adulto, ela escreveu agora que ele é adulto já. Ah, tá, ele é adulto. Ah, nossa, atormentam desde a adolescência. Tá. Pelo fato de ele já estar na vida adulta, a gente pode fazer uma outra leitura. Lógico que é interessante olhar para esse aspecto, né, da água, como é que está o funcionamento dos rins dele, mas também observar o seguinte, arquetipicamente falando, a aranha, ela produz um elemento muito conhecido, que é a teia, né? Essa teia de aranha, ela pode ser uma representação da teia da vida. Como que ele está lidando com a vida dele agora que ele é adulto? Porque se isso vem desde criança, é algo que ele vem carregando dentro dele, né, que ele vem, digamos assim, um elemento psíquico que ele vem gestando desde a infância dele e que nesse momento está gritando com ele. Né? Uma outra associação que a gente faz também com a questão da teia da vida, com a aranha, seria como que essa pessoa está lidando com a própria construção profissional, como que está lidando com o aspecto financeiro. Porque essa teia é quem vai garantir para a aranha que ela tem alimento, que ela tem os recursos dela. De que maneira que ele está se colocando no mundo, né? E aí ele observar a personalidade dele a fim de fazer os ajustes necessários para que ele não tenha mais medo de se colocar no mundo, de se expor. Linhas gerais, tá, Cris? Isso aqui é uma análise crua, né, totalmente crua, sem pegar nenhum elemento a mais, apenas captando a base arquetípica aí desse símbolo que você trouxe, tá? Que legal. Eu vou falar um pouco sobre o eletrônico pelo seguinte, eu imagino que se eu fosse uma criança hoje, eu ia ser vidrado nos eletrônicos, porque realmente são encantadores. Não tem como não ser, né? Mas o que a gente tem que entender? É que realmente o excesso vai gerar o problema. E daí as pessoas podem falar, mas Antônio, você é muito simplista, né? Você jogou o problema para mim. Como é que eu vou trabalhar no home office e meu filho vai ficar quieto, né? Eu sei que não é uma atividade simples, mas veja, toda a saúde da gente em qualquer área, seja na alimentação, seja nos hábitos, que isso entra em hábitos, exige um esforço e dedicação da gente. É um trabalho diário. Então, por exemplo, a gente mesmo ficar em silêncio é difícil, porque você tem eu tenho aqui, olha, outro celular, né? Então tá gente me escrevendo, as pessoas estão superficiais, elas querem respostas imediatas, então nós vivemos um contexto social complexo também. Mas a gente pode se proteger disso, mas vai depender do quê? De um esforço nosso. Senão a gente acaba caindo no remédio que vai deixar a gente mais parado. Eu não vejo como um erro, sabe? Eu não critico quem às vezes vá para um remédio de um psiquiatra, porque sabe Deus o sofrimento dessa pessoa. Então, eu respeito muito isso. Mas o que vai mudar para a vida de uma pessoa é realmente ela incorporar novos hábitos e ela saber que esse tempo que ela investe nela é precioso. Então a gente eu vejo pessoas falando, no Japão, um país muito avançado, eu estou super feliz, super orgulhoso, trabalho 16 horas, 14 horas por dia. Isso é um assassinato, isso é uma perda de qualidade de vida. Daí a gente escreve, vê assim, aqueles relatos das pessoas perto da passagem, o que você faria diferente? Eu amaria mais, eu ficaria mais com os meus filhos. Então a gente não precisamos chegar nesse limite,
Só que Sim. vai exigir da gente essa mudança. E o Ayurveda fala disso. Por exemplo, você prestar atenção em você, prestar atenção no teu entorno e entender os teus limites corporais. Então, por exemplo, se eu estou com sono, eu atendi muitas pessoas que fazem mestrado, doutorado, e eu vejo o grau de sofrimento dessas pessoas. Hoje, as pessoas estressadas com parte financeira e tudo mais, né? Então, o que a pessoa tem que fazer? Repousar, ajustar os horários de estudo. Então, a pessoa vai lá e faz um aconselhamento. Olha, então estude logo pela manhã cedo, acorde às 5:30 da manhã, estude. É muito mais proveitoso do que você ficar até às 3. E o Ayurveda já dá algumas regras para isso. Então, mas faz do quê? De você se auto-observar. Eu estou com sono, eu deveria dormir. O que eu fiz? O que eu fiz muito na minha vida? Não, vou ficar aqui, estou no trabalho, vamos passar. E o Ayurveda fala, tem uma hora mágica ali, que é 10, 11 horas, você entra numa outra fase do dia, que você tende a ficar acordado. Pode ver, todo mundo assim, dá um sono, daí chega num horário, parece que você acorda, daí vai dar sono noutra hora. Então, o Ayurveda explica esse relógio biológico para nós. Sim. Mas o que a gente tem que fazer? Dormir quando tem sono, comer quando tem fome, e a gente acaba deixando isso tudo de lado para sucesso profissional. Claro, não estou questionando os aspectos objetivos de ninguém. Eu não sou nenhum monge que vive na rua pedindo ajuda. Mas o conforto da gente, será que a gente precisa de tanto conforto? Será que esses bens materiais realmente fazem sentido para a nossa existência? Ou eles são passageiros? Então, tem uma visão filosófica aqui que você tem que entender. Tudo isso é preciso para mim? O conforto é uma vida luxuosa, com gastos que nos levam a trabalhar cada vez mais? Não. A gente pode ter uma boa... Agora, eu também sou favorável, nós temos que ter conforto, uma boa comida, um bom lugar para dormir. Mas isso não representa necessariamente que tenhamos que despender toda a nossa energia para ter um quarto de luxo, um quarto de 100 metros quadrados, com um closet de 30 metros quadrados. Eu sei que tem muita gente que gostaria de ter isso, mas não é o objetivo. No fundo, isso não vai te levar a nada, vai te levar a mais estresse, a mais exigências, a mais infelicidade. Então, em todas as viagens que eu fiz aí nesse pouco tempo de vida que eu tenho, que eu fiz, os locais onde descobri a verdadeira felicidade eram os locais que as pessoas tinham uma vida mais simples. Tanto é que o Butão é o país que tem o índice de felicidade maior do mundo, é um país mais, eles pregam, vivem sob preceitos religiosos, tem uma vida tranquila, sem tanta ganância, sem tanto apego. Então, e é um país pequeno, né? É um país pequeno. Não quer dizer que a gente não possa ter um carro, uma Mercedes na garagem e ser feliz. Nada impede isso. Pode ser bem feliz, inclusive. Mas se esse ter está te levando ao sofrimento, é o sofrimento de quem está à volta de você, o Ayurveda fala, olha, você está errado. Não é nenhum problema de ter riqueza. Nenhum problema. Desde que ela não traga desconforto para você ou para uma outra pessoa. Uma pessoa que explora um funcionário, que maltrata alguém para ter um benefício financeiro, ela não pode ter felicidade nem saúde, porque ela está realmente explorando. E o Ayurveda fala sobre esse código de comportamento também. É que a gente fugiu do sono aqui, mas o que acontece? As pessoas normalmente apegadas, o sonho dela é o medo de perder aquilo, os objetos do desejo dela, né? Então, os objetos materiais, isso vai se revelar nos sonhos. Os sonhos vão trazer esse apego. E o Ayurveda fala muito bem que a grande parte das doenças começam com o apego. Então, a doença começa com o apego qual? O apego a uma pessoa amada, a uma ideia, a tua vaidade, a beleza, etc, etc. Esses apegos se manifestam de várias formas. Então, é claro, né? Ontem mesmo eu estava vendo no Fantástico, lá eu assisto Fantástico também, e estavam falando agora da tal da harmonização facial. As pessoas que não se enxergam mais do que as pessoas, então, esse apego à beleza, ao ideal de beleza, que não é parte da gente, né? A gente tem que estar feliz com o que a gente é, e as pessoas que nos amam vão nos amar como nós somos. Então, essa política do ter, do parecer alguma coisa, né? Então, isso leva o quê? Sofrimento, angústia, uma série de fatores que acabam se revelando nos sonhos. Eu vejo isso muito no consultório, os sonhos da pessoa trazendo essas questões existenciais delas, que elas acabam querendo pôr embaixo do tapete luxuoso, do banco do carro milionário, né? E, na realidade, quando você precisa...
você pode ter uma vida de conforto. Eu adoro uma boa comida. Quem não gosta de uma boa comida, um bom vinho, uma boa viagem? Mas você pode usufruir isso de uma forma tranquila, sem gerar mal para alguém, né? Então, isso acaba se refletindo nos sonhos das pessoas, ou pior, a angústia de não ter, né? Isso gera muito sonho da pessoa querendo ter coisas, ou fugindo, ou angustiado, porque aquela dinâmica de trabalho para ter as coisas exige demais dela. E ela está sempre fugindo daquilo. Acho que você já viu isso no teu consultório também, né? Sempre angustiado, né? Então... Sim, sempre há essa compensação, né? Por parte do inconsciente. Então, as pessoas que realmente são muito apegadas, né, aos bens materiais, elas acabam sonhando que realmente estão perdendo, ou que tentam alcançar algo e esse algo nunca chega até elas, né? O sonho tentando mostrar ali para a pessoa que ela está vivendo de uma ilusão. E é um grande problema que a gente vive atualmente, né? Essa distração constante. Então a gente tem o problema da superficialidade junto com a distração constante, que é promovida por vários meios, né? Mas principalmente esse meio que gera assim, um padrão, um status quo do tipo assim, tem que ser rico, tem que ser bonito, tem que ser forte, tem que ser magro, homem, né? Tem que ser jovem. Potente, né? Tem que ser jovem, né? Então, esse status quo, ele, infelizmente, ele produz um mal para as pessoas que não é apenas aquilo que vem depois, no sentido daquilo que a pessoa vai fazer para buscar esse status quo. Mas o primeiro mal que eu vejo que ele traz é desviar o foco da pessoa, que é desviar o foco da vida dela para algo externo. E aí que quando a gente chega, né, com uma live dessa, falando assim, vamos olhar para os nossos sonhos, né? Quem está aqui, nossa, vocês todos estão de parabéns. Aliás, a Mariana falou aqui, ó, riqueza essa live, gratidão, Mariana. Né? E riqueza ter pessoas, né, aqui para nos assistir, porque é uma raridade hoje em dia alguém querer olhar para a questão dos sonhos sem achar que isso é uma coisa assim, isso não tem tanta importância, essas coisas malucas que acontecem enquanto a gente está dormindo, mas na verdade o grande manancial de sabedoria, de criatividade, de cura mesmo, apesar, né, dessa palavra ser meio controversa para o nosso uso aqui no Brasil, mas cura no sentido de encontro consigo mesmo, encontro com aquilo que veio fazer nesse planeta, da harmonia que nós deveríamos estar acostumados a ter. E essa harmonia, que nem você comentou, né, Antônio, às vezes a cura, a harmonia da pessoa está em simplesmente sair desse looping e ir dar uma caminhada pelo parque, em respirar mais conscientemente, em fazer uma meditação simples, né, está muito... na moda, né, atualmente, a questão da meditação de atenção plena, mindfulness, né, mas é uma meditação que ela é básica, ela serve à nossa cultura ocidental, que é muito imediatista, que é muito, não, eu tenho que saber se cientificamente isso funciona e tal. O próprio sono já é um grande doutor na nossa vida, né? E aí, assim, esperar que venha uma técnica e tal, infelizmente a nossa atenção ela foi desviada, né? Mas esse é o momento, eu percebo, né, que é um momento de resgate. E a própria questão da quarentena e a pandemia foi uma forma, né, que o inconsciente coletivo encontrou de voltar para si mesmo, de olhar de novo para si mesmo, para que a humanidade não fosse para destruição rapidamente. Mas, né? Como eu falei no começo da live, é um grande momento de aprendizado que a gente não pode perder. Sim. Não está sendo fácil para todo mundo, é um momento de repensar muita coisa, mas é um momento que a gente fica mais em contato com a gente, né? Então, quando eu falo nessa simplicidade da vida, o Ayurveda fala muito disso. A gente, para conseguir iluminação, a gente precisa, até, seja ela de qual for que você queira, ir para o céu de escada rolante, ou evitar o capeta, qualquer coisa que você considere como iluminação, né? O importante é que você realmente tenha uma vida com um certo conforto. E não é problema você ganhar dinheiro de uma atividade ilícita e que você faz com dedicação e com amor.
um bom terapeuta, um bom médico, um bom advogado, entendeu? Isso está dentro da gente, é o nosso dharma, a nossa missão aqui na Terra. Um bom professor, um bom psicólogo. Agora, o que nos perverte é quando os sentidos tomam conta da gente de uma forma que eles dominam a nossa vida. A ganância, a vontade, a luxúria, né? Então, quando a gente começa a ver que tem coisas que você pode fazer em casa que são muito legais, cozinhar em casa, escolher melhor o alimento que você come, né? Escolher um pouco melhor as suas companhias, mais por interesses culturais, psicológicos, por questões, né? Ser mais complacente, ter mais compaixão com você, principalmente, e com os outros. A gente vai ver que eu não falo para ter uma vida monástica, uma vida de privação. Você pode comer uma boa comida, tomar um bom vinho, isso tá bem válido. Você que já está no final, você deu uma olhada. Eu não estou falando para não viver isso, mas agora, o que é isso? É quando isso toma conta de você e a tua vida passa do conforto de ter isso aqui para uma coisa que sem isso você não vive mais. Sim. E daí quando as pessoas se deparam com a morte, eu vou falar da palavra que ninguém gosta de ouvir, com a morte, daí quando chega a morte, é tarde para se arrepender, daí talvez. Você vai ter que, na próxima existência, tentar mudar. Então, se a gente já sabe disso, já tem um monte de gente que escreveu isso, vamos curtir a vida agora de uma forma bacana, uma forma honesta, vamos curtir a nossa família dentro do possível, né? Ter uma vida legal, para que isso não precisa de bens materiais necessariamente em grande volume, ou ser milionário para ser feliz. Não precisa. Mas quando a gente entende essa sacada das filosofias, das grandes filosofias, até da parte religiosa, né, você vai ver que é um guia da felicidade. A gente pode ser feliz com muito pouco. E muito feliz, né? Só que às vezes você se esquece disso, né? O Dalai Lama falou, acho que eu falei da outra live, as pessoas gastam toda a energia, a vida dela para ganhar dinheiro e depois gastam todo o dinheiro para conquistar de novo a saúde. Então, exatamente. Se a gente puder fazer antes disso, então não gastem toda a energia. Fiquem com seus filhos, curtam seu cônjuge, ou se não quer curtir ninguém, fica sozinho, faça algum ato voluntário, ajude alguém, né? Faça algo realmente de coração, isso vai te dar um bálsamo para a pessoa. Isso cura. E uma palavra que nós falamos outra vez, a gratidão de estar vivo, já é muito legal. É um grande remédio, mas isso é difícil de praticar. Porque a gente tem tendência a ficar resmungão. Todo dia, né? Todo dia. Só para a gente encerrar essa live, então, né, Antônio? É a questão de voltar a sonhar, né? Não apenas esse sonhar onírico, mas o sonhar de ter planos para a própria vida, sem se perder naquilo que é colocado do lado de fora, né? Que nem você comentou, tem que ser rico, né? Tem que ter... Não precisa nada disso, né? Seria o sonhar olhando para a própria vida. Então, é o sonhar onírico e o sonhar de planejar. Isso mesmo. Antônio, obrigado, Rafael. Me perdoe, eu fico até emocionado, empolgado aí com a live. Gratidão, muita gratidão pelo teu convite. Vamos deixar disponível a live aqui, né? E em breve a gente se fala, então. Isso, eu vou deixar gravada a live no meu IGTV e passo para você amanhã daí. Perfeito. Fica com Deus, muita gratidão e gratidão a todos que tiveram a paciência de nos ouvir aí também. Tchau, gente. Obrigado.